Olá, hoje a gente vai mexer num vespeiro, um dos temas assim mais difíceis da história humana, o racismo. A gente recebeu um material bem denso baseado nos escritos de Elder Legg e o Consciência, que joga uma luz completamente diferente sobre o assunto. A proposta é bem radical. E se a raiz do preconceito não tiver nada a ver com cor de pele ou cultura, mas com uma peça que vem de fábrica em todos nós, o tal do eu? A nossa missão aqui vai ser investigar essa ideia. Vamos tentar entender como essa força interna que todo mundo tem pode ter sido o motor não só da discriminação, mas da própria civilização como a gente conhece. É uma viagem que, segundo as fontes, começa no berço da humanidade, na África. Mas tem uma reviravolta surpreendente lá na antiga Babilônia. Parece uma boa jornada, vamos lá. Bom, para começar, o argumento central da fonte já é um soco no estômago. A ideia de que o racismo não é algo que a gente aprende do zero, mas uma consequência de algo que já existe dentro da gente. O texto até usa uma citação de Gênesis que é bem direta, né? A imaginação do coração do homem é má desde a juventude. Isso é forte. É fortíssimo. E o mais interessante é como a análise desdobra o que seria essa maldade. Não é no sentido de um pecado, de uma falha moral que precisa de punição, sabe? A interpretação aqui é muito mais psicológica. Essa maldade seria uma descrição de tendências básicas do nosso ego, como um egoísmo quase absoluto, uma tendência a olhar só para o próprio umbigo. O autor argumenta que é essa autoabsorção que nos torna incapazes de realmente aceitar quem é diferente. Então, a fonte está dizendo que o problema não é que existem pessoas diferentes no mundo. O problema é que o nosso ego não lida bem com isso. Exatamente essa a lógica. A diversidade é o padrão na natureza. O texto até lembra que não existem duas folhas de árvore ou duas pessoas idênticas. A diversidade é a regra. O problema, segundo essa visão, é uma reação do ego, o ódio ou a desconfiança por aquilo que ele não reconhece como um espelho de si mesmo. É uma defesa. O ego se sente mais seguro perto do que é igual. Faz todo sentido. É como se o ego criasse um clube do nós, e qualquer um que não se encaixe vira eles. E o mais curioso é a solução que a fonte aponta. Se o problema é a rejeição da diferença, a cura não seria tentar fazer todo mundo ser igual, o que é impossível e até meio assustador, mas o exato oposto, mergulhar de cabeça na aceitação das diferenças. É uma inversão total. É uma mudança de chave. A proposta não é apagar as fronteiras, mas aprender a atravessá-las. Em vez de buscar segurança na semelhança, encontrar uma riqueza na diferença. É um desafio direto a esse instinto do ego de se entrincheirar. A cura, portanto, não estaria na homogeneidade, mas em aprender a conviver e a valorizar o fato de que somos diferentes. Certo. E para entender como essa dinâmica interna do ego virou a força que moldou a história, a análise nos leva para bem longe, para o começo de tudo. A narrativa traça a jornada dos primeiros Homo sapiens, saindo do leste da África há uns 300 mil anos e se espalhando pelo mundo. E durante a maior parte desse tempo, a vida era outra. A fonte descreve uma existência em tribos muito mais conectada com a natureza, onde a cooperação era a chave da sobrevivência. Mas aí acontece algo. A análise sugere que a civilização que a gente estuda nos livros, cidades gigantes, impérios, guerras e hierarquias, só explode de verdade quando um novo software começa a rodar na mente humana. O ego em sua forma mais ambiciosa. E para marcar esse ponto de virada, a fonte usa uma metáfora que todo mundo conhece, mas com uma interpretação nova. A Torre de Babel. Lá na Mesopotâmia, quase 5.000 anos atrás. E nessa leitura, a torre é muito mais que uma construção. Ela é o grande monumento do ego. Simboliza a ambição humana de controlar tudo, a natureza, as outras pessoas, e até de desafiar os céus, de se tornar Deus. Espera um pouco, isso é fascinante. Quer dizer que a história da Torre de Babel não seria sobre Deus punindo a arrogância humana, mas uma parábola sobre nós mesmos nos sabotando?
A gente quis subir tão alto e tão rápido que acabamos nos separando uns dos outros? É exatamente essa a releitura. A mistura das línguas que a Bíblia descreve não seria um evento literal. Seria uma metáfora para o nascimento da divisão. As pessoas deixam de se entender não porque falam idiomas diferentes, mas porque o egoísmo, a competição e a desconfiança criam barreiras intransponíveis. A cooperação tribal dá lugar à competição imperial. A partir dali, o ego se torna o grande motor da história. Para o bem E para o mal. e para o mal. Ele impulsiona a criação de tecnologias incríveis, arte, riqueza, mas também de guerras, opressão e destruição numa escala nunca antes vista. Essa imagem da Torre de Babel como o Big Bang do ego é muito poderosa. Mas me gera uma dúvida. Se esse surto de ego aconteceu com força na Mesopotâmia, como a fonte explica o que estava acontecendo no resto do mundo, principalmente na África, que foi de onde tudo começou? Por que lá o ritmo parece ter sido outro? A fonte descreve como menos expansionista, enquanto os impérios movidos a ego cresciam em outros lugares. Essa é a pergunta de $1 milhão e a fonte mergulha nela. E a primeira coisa que o autor faz questão de frisar é: a explicação não tem absolutamente nada a ver com biologia ou alguma capacidade inata dos povos. A resposta estaria em processos históricos bem específicos, todos eles, claro, ligados a essa dinâmica de um ego expansionista. São basicamente 3 grandes fatores que criaram essa desigualdade. Ok, vamos a eles. Qual o primeiro? O primeiro é o mais direto: a expansão violenta dos impérios que nasceram fora da África, principalmente na Eurásia. Pensa nos romanos, nos persas, nos mongóis. A lógica era a mesma. Um ego coletivo que se manifesta como um desejo insaciável de conquistar, dominar e explorar outros povos e suas terras. A guerra e a subjugação se tornaram ferramentas de Estado. Certo, a força bruta. E o segundo fator? Imagino que seja uma consequência direta desse primeiro. Sim, é o aprofundamento disso que durou séculos, a escravidão e a colonização, especialmente europeia. O texto é bem duro aqui. Descreve como milhões de pessoas foram sequestradas, como um continente inteiro teve seus recursos pilhados, como fronteiras foram desenhadas com régua em escritórios na Europa, separando povos amigos e juntando inimigos, criando conflitos que duram até hoje. E talvez o mais cruel: a proibição sistemática da educação para os povos colonizados, o que impediu que eles desenvolvessem suas próprias ferramentas para competir nesse novo mundo. Nossa. Essa combinação de violência e sabotagem do desenvolvimento é devastadora. E qual seria o terceiro ponto que amarra tudo isso? O terceiro ponto é o resultado desse choque. A fonte descreve como um confronto de forças totalmente desiguais. De um lado, o que chama de o ego ocidental armado. Sociedades que, movidas por essa ambição, desenvolveram tecnologia de guerra, navios, armas de fogo e uma mentalidade focada na competição e na dominação. Do outro lado, uma África desarmada. Essa expressão África desarmada é bem forte. A fonte explica melhor o que quer dizer com isso, porque pode soar como se não tivesse havido resistência. E a gente sabe que a história foi bem diferente, houve muita luta. Ótima pergunta. O desarmada aqui não é no sentido de passividade ou de não ter armas. A resistência foi imensa. O termo é usado num sentido mais estratégico, civilizacional. As sociedades africanas, em sua maioria, não estavam organizadas em torno daquele mesmo princípio de expansão e conquista a qualquer custo. Suas estruturas sociais, seus valores, tecnologias eram voltadas para outras finalidades. Elas não estavam preparadas para um confronto com uma força cuja única lógica era a dominação total. Não era uma questão de ser melhor ou pior, mas de operar em frequências completamente diferentes. O ego expansionista simplesmente não jogava segundo as mesmas regras. Entendi. É como se um time que joga xadrez fosse forçado a entrar num ringue de boxe. Não importa quão bom você seja no xadrez, as regras do jogo são outras e são brutais. A conclusão do texto, então, é que a civilização moderna não é um produto da biologia,
mas sim da história de qual ego coletivo se tornou mais agressivo e se impôs sobre os outros. Exatamente. A tecnologia, as estruturas de poder, a economia global, tudo isso seria um reflexo direto do florescimento desse ego competitivo que teve seu epicentro fora da África e que depois remodelou o mundo à sua imagem e semelhança. E essa análise histórica toda nos joga direto para um debate super atual, que a fonte também não evita. A questão das reparações financeiras pela escravidão e pela colonização. A visão do autor sobre isso é, mais uma vez, bem provocadora. Ele argumenta que só dinheiro não resolve o problema do racismo. Sim, e a lógica por trás disso segue a mesma linha de raciocínio sobre o ego. Se o problema central é o ego, com suas tendências ao egoísmo, à ganância, à separação, o dinheiro é descrito na fonte como um combustível para o ego. A ideia é que uma solução puramente externa, como uma transferência de dinheiro, não cura a ferida interna que causa o problema. Mas isso não corre o risco de invalidar a necessidade de justiça econômica? Quer dizer, os danos materiais foram reais e gigantescos. Como a fonte concilia essa necessidade de transformação interna com a de reparar injustiças concretas? Essa é a tensão central. A análise não nega a validade da justiça econômica, mas a coloca como insuficiente se vier sozinha. A argumentação é que, sem uma mudança de consciência, o dinheiro pode simplesmente alimentar os mesmos ciclos, pode virar mais um motivo de disputa, de ressentimento de um lado e de arrogância do outro. Tudo manifestação do mesmo ego doente. A verdadeira transformação para o autor não é transacional, é relacional. Acontece quando a gente muda a forma como enxergamos uns aos outros. E como seria essa mudança na prática? Fica um pouco abstrato falar em trabalho de consciência. A proposta é um caminho de dentro para fora. Começa com o entendimento da nossa própria natureza, de como nosso ego funciona. A partir daí, seria um esforço ativo para transformar essa força. Em vez de usar a energia do ego para competir e separar, usá-la para criar o que o texto chama de conexão positiva entre pessoas. É sobre perceber, no fundo, que o bem-estar do outro está diretamente ligado ao meu. Quando essa percepção se torna real, o desejo de explorar ou dominar simplesmente começa a perder o sentido. Não é sobre pagar uma dívida para zerar o placar, mas sobre reconstruir a relação para que o jogo mude para sempre. Uau! Então, resumindo a nossa conversa, a análise que a gente explorou hoje vira a história de ponta cabeça. Ela coloca o ego humano como o grande protagonista, ou talvez o grande vilão da nossa jornada. Ele seria essa força que nos empurrou para fora das cavernas, nos fez construir pirâmides e chegar à Lua, mas que, ao mesmo tempo, nos fez criar castas, guerras e o próprio racismo. Uma força de criação e destruição que nos trouxe até aqui, mas que também cavou os abismos que nos separam. É uma visão e tanto. E ela nos deixa com uma pergunta para refletir que eu acho que é o ponto final perfeito. Se essa análise estiver certa, se o ego é mesmo o motor da civilização, e até hoje ele funcionou principalmente no modo competição e dominação, o que aconteceria se a gente conseguisse fazer um ajuste nesse motor? O que aconteceria se a humanidade decidisse, de forma consciente, usar essa energia toda, essa ambição, essa criatividade para um propósito diferente? Que tipo de mundo a gente poderia construir se o objetivo não fosse mais o de cada um construir sua própria torre para chegar mais alto que o vizinho, mas sim o de usar nossos tijolos para tecer uma rede que conecte e sustente a todos nós em escala global? A energia é a mesma, só a direção mudaria. E talvez essa seja a grande escolha que a gente tem pela frente. Olá, que bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai mergulhar num material que propõe uma releitura, eu diria que bem audaciosa, da jornada humana. Bem audaciosa mesmo. O texto se chama Parte 2, África, Escravidão e o Retorno da Consciência. E a nossa missão aqui, é tentar desvendar a narrativa que ele constrói, que é fascinante, né? Sim. A de que a humanidade está, na verdade, numa espécie de jornada circular. Uma viagem que começa na África, se espalha pelo mundo, aí passa por uma fase de fratura, sabe? De uma divisão profunda. Uhum. E que, talvez agora, a gente esteja buscando um caminho de volta. Um retorno a um estado de consciência mais
unificado. A gente vai explorar juntos as ideias da fonte sobre a origem das nossas diferenças, o conflito entre ego e consciência e, claro, o papel da diversidade nisso tudo. E esse é um ótimo ponto de partida, porque é crucial entender que a fonte que a gente está analisando nos oferece uma lente mais filosófica, quase mítica, para interpretar a história. Não é um relato de fatos, então. Não exatamente, não é um documento acadêmico, mas sim uma proposta de enxergar um padrão por trás dos eventos. O fio condutor de toda análise é a ideia de que a história que a gente conhece, com migrações, impérios, guerras, é na verdade um reflexo de uma história interna. Uma história interna? Como assim? A da expansão do ego, e a necessidade que parece ser inevitável de retornar a uma consciência de unidade. E o que torna essa abordagem tão provocadora é como ela amarra eventos históricos gigantescos como o tráfico transatlântico a essa luta que seria, no fundo, de todos nós. Certo, então vamos começar a desembrulhar essa grande história. O texto descreve o que ele chama de a viagem completa da humanidade, e o ponto de partida é a savana da Etiópia com os primeiros Homo sapiens. O berço de tudo. Exato. Daí ele traça um mapa da migração global que, sinceramente, quando a gente para pensar, é de tirar o fôlego. É impressionante. A rota que ele descreve é Etiópia, depois Península Arábica, Índia, chegando até a Austrália, depois para a Europa, atravessando a Sibéria e finalmente povoando as Américas. É a história de como a gente se espalhou por todos os cantos do planeta. É um lembrete poderoso de que, na nossa essência, somos todos descendentes desses mesmos viajantes, né? Partimos do mesmo lugar. Totalmente. E o texto enfatiza que essa longa caminhada foi deixando um rastro de diversidade, de culturas, de conhecimento. É a grande fase da expansão da descoberta. Foca no florescimento de grandes reinos africanos, como o Egito, o Império do Mali, o Reino do Benin, a Núbia. E o texto pinta um quadro bem vivo desse ápice, mencionando, a sofisticação da metalurgia em Benin ou as grandes bibliotecas de Timbuktu. Ele estabelece o auge para depois mostrar a queda. Isso. Ele usa isso para mostrar o que foi perdido, o que foi interrompido. Porque aí vem o ponto de virada, a grande ruptura. No século XV, a escravidão atlântica surge e quebra essa harmonia. A expressão que a fonte usa é muito forte. Qual é? Diz que a África foi saqueada, drenada de gente, cultura e futuro. Nossa! E é nesse ponto que a análise transcende a cronologia histórica e entra no terreno mais simbólico. Explica melhor. A fonte organiza essa saga toda num ciclo bem definido. Primeiro, a vida e a consciência nascem na África, o berço. Segundo, essa consciência se espalha pelo mundo, se diversificando em 1000 formas. Até aí, ok. Terceiro, e aqui está o ponto central, o que o texto chama de ego cresce, se fortalece e causa divisão. A escravidão é apresentada como a manifestação mais brutal dessa fratura, desse rompimento com a unidade. Entendi. E, por fim, o quarto estágio seria o nosso tempo, a busca consciente por um retorno à percepção da unidade. Nossa, então, por essa ótica, a escravidão não é só uma tragédia histórica, mas o sintoma mais agudo de uma doença da consciência coletiva? Precisamente. E essa ideia de doença é fundamental, porque uma doença tem uma causa raiz, não é só um mau comportamento, entende? A fonte argumenta que a patologia não é o ódio racial em si, mas essa ambição de poder do ego que usa a diferença como justificativa. Ah, então o racismo seria o sintoma, não a doença. Exato! O conflito central, segundo essa visão, é o do ego que cresceu a um ponto insustentável, a ponto de precisar ser, como diz o texto, domado. Domado. Essa palavra é interessante, não é destruído ou eliminado. Exato, e a escolha da palavra é muito deliberada. A fonte não fala em reprimir ou aniquilar o ego, fala em transformá-lo, em reintegrá-lo. Ok. É como se o ego fosse uma ferramenta que se tornou poderosa demais, sabe? Tipo um cavalo selvagem que se esqueceu do cavaleiro e agora precisa ser trazido de volta a um propósito maior.
O grande desafio da nossa civilização, por essa lente, seria exatamente este. E como seria essa reintegração na prática, segundo a fonte? Ela dá exemplos de como uma sociedade com o ego domado se comportaria? Sim, indiretamente. Uma sociedade com o ego domado seria aquela que organiza seu propósito em torno do bem coletivo e não da soma dos interesses individuais. Menos competição, mais colaboração. Isso. O texto sugere que, em vez de uma competição onde cada um busca maximizar seu ganho, teríamos um sistema de colaboração, onde a realização pessoal vem da contribuição para o todo. O ego selvagem diz o que eu posso pegar. O ego domado perguntaria o que eu posso dar. Faz sentido. E a consequência de não fazer essa transição, segundo o texto, é clara. A gente fica preso nesse mesmo ciclo de destruição que já conhecemos de cor. Entendi. Então, se a escravidão foi o sintoma dessa divisão causada pelo ego, a fonte, ela chega a explorar a raiz do problema? Quer dizer, por que essa divisão aconteceu? Por que existem diferenças entre nós para começo de conversa? Claro, quase poética. E qual é? Ele propõe que a realidade inteira da física às relações humanas se baseia na interação de dois desejos fundamentais e complementares: o desejo de dar e o desejo de receber. Uma dualidade básica, tipo os polos de uma bateria. Um não funciona sem o outro. Pois é, essa analogia da bateria é perfeita, porque ela implica que a energia, a vida, a criação só acontece por causa da diferença de potencial. Sem os dois polos não há nada. Certo. A fonte aplica essa mesma lógica física à metafísica humana. O desejo de dar precisa de alguém para receber, e o de receber precisa de alguém para dar. E essa comunicação constante, essa dança entre dar e receber, se expressaria em todas as variações que a gente vê no mundo, incluindo as cores de pele, as culturas, os talentos. Sabe, isso muda completamente a perspectiva. A conclusão que se tira disso é que ser diferente não é um bug no sistema, não é um problema a ser consertado. Não mesmo. Pelo contrário, a diversidade é a condição essencial para o sistema sequer existir. Exatamente. E, para deixar isso bem claro, a fonte recorre muito à natureza. Ela nos convida a olhar para um ecossistema. Nele, a diversidade não é um luxo, é a própria definição de saúde. A abelha precisa da flor, a flor precisa do solo, o solo precisa da matéria orgânica. Nada na natureza funciona de forma isolada ou homogênea. A interdependência é a regra de ouro. E a gente deveria funcionar do mesmo jeito. A proposta do texto é essa, que a humanidade deveria funcionar do mesmo jeito, como um grande ecossistema, onde cada parte, com sua singularidade absoluta, contribui para o equilíbrio e a beleza do conjunto. Sob essa luz, as diferenças não são algo a ser tolerado, mas a serem celebradas como a própria matéria-prima da criação. É uma imagem bonita. E também um pouco triste, né? Porque mostra o quanto a gente perde ao insistir em apagar as cores um do outro. O que nos traz de forma bem desconfortável para a nossa realidade. Sim. Se a diversidade é tão essencial, por que a gente gera tanto conflito em torno dela? E aqui o texto aponta o dedo para uma tendência muito forte da sociedade moderna. A tentativa de tornar todo mundo igual, de encaixar tudo em padrões. Sim. E essa pressão pela homogeneização é descrita como algo extremamente destrutivo. Uma das passagens do material diz que essa tentativa de padronização sufoca talentos, gera ressentimento e impede contribuições genuínas. Nossa, essa ideia de que o racismo vem de uma tentativa de homogeneizar as pessoas é contraintuitiva. Eu sempre pensei que a causa era o medo da diferença, não o desejo pela semelhança. Como a fonte desenvolve esse argumento? É uma inversão de lógica muito interessante. O argumento que ele constrói é que o problema não está na existência de um grupo A e um grupo B. O problema começa quando o grupo A, por exemplo, decide que o seu jeito de ser é o único jeito certo, o padrão universal. E que todo mundo tem que se encaixar naquilo. Exatamente. E que o grupo B precisa se conformar a ele para ser considerado válido. É a ambição injusta de homogeneizar todos, como diz o texto. Essa ambição cria uma hierarquia. O padrão vira normal e a diferença vira desvio. Claro.
A cor da pele, a cultura, a religião, tudo isso se torna um problema não por serem diferentes, mas porque desafiam a ideia de que só pode existir um modelo. Então, o racismo seria o resultado dessa falha em compreender que o propósito da vida é a diversidade, não a uniformidade. Exatamente. E a fonte vai além. Ela diz que a gente costuma pensar que primeiro precisamos resolver nossas diferenças para depois podermos colaborar. O que parece lógico. Mas o texto argumenta o oposto. Ele diz que é preciso colocar o nós acima do eu primeiro. Que somente dentro de uma estrutura de propósito comum é que a singularidade de cada um pode florescer sem virar motivo de conflito. Entendi a lógica. O autor usa uma metáfora corporal. Se todos sentem que fazem parte de um mesmo corpo, a mão não sente inveja do pé. Ela entende que ambos são diferentes e absolutamente necessários para o corpo caminhar. E essa ideia é reforçada com um pensamento que eu achei muito poderoso. Cada pessoa única adiciona algo ao todo que ninguém mais poderia dar. Sim, isso é central. E sem essa contribuição específica, a humanidade seria de alguma forma incompleta. Isso dá um valor imenso a cada indivíduo, não pela sua capacidade de se encaixar, mas justamente pelo contrário, pela sua capacidade de ser diferente. E é aí que a discussão sobre o racismo chega à sua conclusão mais provocadora. Se a raiz do problema é essa ambição de criar um padrão único, então a solução não é fingir que as diferenças não existem. E qual seria? A solução proposta é valorizar ativamente a singularidade. É estimular, cultivar e celebrar o que cada pessoa, em sua unicidade, tem para oferecer à coletividade. É aqui que o texto usa sua metáfora final, que amarra tudo isso. O mosaico. Isso. Ele descreve a humanidade como um magnífico mosaico de cores, formas e habilidades. A beleza de um mosaico não vem de peças idênticas. A beleza vem da forma, como peças radicalmente diferentes, cada uma com sua cor e forma, se juntam para criar uma imagem maior que nenhuma delas poderia formar sozinha. E tirar uma peça estraga o todo. Exato. Tirar uma cor ou uma forma não simplifica a obra, empobrece a obra inteira. Ok. Vamos tentar amarrar tudo isso. A jornada que a fonte nos apresenta é imensa, começa com uma origem comum na África, um berço da consciência, segue com uma expansão pelo planeta que gera diversidade, que seria a condição natural da vida. Depois vem a fase da fratura, do ego que cresce sem controle e causa uma divisão dolorosa, simbolizada de forma máxima pela escravidão. Certo. E, finalmente, chegamos ao nosso desafio hoje. Estamos numa encruzilhada. De um lado, a possibilidade de celebrar esse mosaico, de entender a riqueza da diversidade, do outro, a pressão contínua pela uniformidade, pela homogeneização. A pergunta que o texto parece deixar no ar é: como a gente pode, na prática, construir uma civilização que seja ao mesmo tempo conectada e consciente da riqueza de todas as suas partes? E se a gente conectar isso ao quadro geral, a tese que unifica tudo é que a caminhada da humanidade não é só geográfica, não é sobre migrações e impérios. É, acima de tudo, uma jornada da consciência. É uma jornada interna, como você disse no começo. Exato. A expansão física pelo planeta espelha uma expansão da experiência, mas que veio junto com a expansão do ego. Agora, o movimento proposto é de retorno. Não um retorno físico, geográfico, mas um retorno a um estado de consciência que consegue enxergar a unidade por trás de toda a diversidade. Retorno para casa. Isso. E a frase final do trecho que a gente analisou resume isso de forma muito concisa. O texto diz que a humanidade está voltando para casa, a casa da consciência. O destino final da nossa longa jornada não seria um lugar no mapa, mas um estado de ser, uma nova forma de perceber a nós mesmos e aos outros. É uma ideia muito potente para se refletir. E me deixa com uma última questão, sabe? Algo para quem nos ouve continuar pensando. Se o texto sugere que a solução para tantos dos nossos conflitos, incluindo o racismo, está em valorizar a contribuição única de cada pessoa, em celebrar um mosaico, Sim. qual seria o primeiro passo prático, no nosso dia a dia,
para começar a enxergar e a celebrar o que é singular nos outros, em vez de focar apenas naquilo que nos torna iguais ou, pior, naquilo que nos separa. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, dá o que pensar. Temos aqui alguns trechos de um texto do Helder Lag, que se chama Parte 3, Racismo, Nacionalismo e o Caminho para o Altruísmo. E o nosso objetivo aqui é tentar desvendar um pouco a perspectiva do autor, porque ele olha para esses temas gigantescos, né? Racismo, nacionalismo, mas não pela lente política ou sociológica que a gente está acostumado. Não mesmo. A lente dele é outra, é a da consciência e do ego. É quase uma análise da nossa engenharia interna. Exatamente. A proposta do autor é que a gente pare um pouco de olhar para fora, para esses temas, e comece a olhar para dentro. A tese dele, que a gente vai tentar desdobrar aqui, é que os grandes conflitos globais são, na verdade, sintomas de uma crise interna da humanidade. Ele conecta tudo a uma jornada, sabe? Uma jornada de amadurecimento individual e coletiva. É uma virada de perspectiva bem radical, né? Totalmente. E ele já começa assim com uma pancada. A ideia central é que racismo e nacionalismo não são só falhas de educação ou de caráter. São manifestações do que ele chama de ego. Ele chega a dizer que, e eu cito, o racismo é a forma mais elevada de egoísmo, buscando prazer às custas dos outros. É uma afirmação pesada. É pesadíssima. Mas o que ele quer dizer com ego nesse contexto? Não é só sobre ser convencido, certo? Não, de forma alguma. É muito mais profundo. O que eu acho fascinante na abordagem dele é essa dualidade que ele estabelece. De um lado, você tem o ego, que ele descreve como essa força primitiva de separação, é o desejo de dominar, de se sentir superior, de criar um nós contra eles. E do outro lado, ele coloca a consciência, que seria a força oposta, a que busca conexão, altruísmo, doação, amor. É a força que entende que o bem-estar do outro é o seu próprio bem-estar. Entendi. Então a ideia aqui é que o racismo não é uma falha no software da sociedade. Tipo uma lei ruim ou uma cultura que precisa de ajuste. Não. Seria uma falha no hardware da condição humana, se esse ego não for compreendido e trabalhado. Isso. É uma perspectiva que tira um pouco a culpa do sistema e coloca a responsabilidade no indivíduo, né? Precisamente. Ele desloca o problema do campo social para o campo, digamos, existencial. E isso ajuda a explicar um paradoxo que ele aponta. Qual? A gente nunca esteve tão conectado, tão próximo fisicamente, por causa da globalização, da tecnologia, e, no entanto, parece que o ódio e a divisão só aumentam. Sim, isso é algo que a gente vê todo dia. A proximidade que deveria gerar empatia, muitas vezes gera mais atrito. É como morar num prédio com muita gente, sabe? Você tem mais chance de brigar com o vizinho por causa do barulho do que se ele morasse a quilômetros de distância. É a analogia perfeita. A proximidade força o confronto com a diferença. E se a nossa reação primária a essa diferença é governada pelo ego, o resultado inevitável é o conflito. O ego se sente ameaçado. Exato. Ameaçado pelo que é diferente. Por isso, para o autor, não adianta só misturar as pessoas ou criar campanhas educativas assim superficiais. A transformação que ele propõe é mais profunda, é o que ele chama de elevar o ego acima de si mesmo. Ou seja, amadurecer essa força interna. Isso, para que ela pare de servir a separação e comece a servir a conexão. Isso nos leva a outro ponto que, olha, pode gerar bastante debate. A visão dele sobre a história. Ele afirma que o passado não poderia ter sido diferente, que lamentar o que aconteceu é inútil, e chega a dizer, o que aconteceu tinha que acontecer. Sim. Olhando para as tragédias da humanidade, isso soa quase como um perdão para as atrocidades, não soa? Como ele justifica essa ideia? Essa é uma daquelas afirmações que, se você tira do contexto, soa perigosa. Mas a intenção dele não é justificar a dor ou a injustiça. A perspectiva é que a história funciona como um mestre. Um mestre? Sim, um mestre extremamente severo e muitas vezes brutal, mas cuja função é forçar a consciência humana a evoluir. É como se a vida ou o universo, sei lá, nos desse lições cada vez mais duras até a gente finalmente aprender. Ele fala em
Leis profundas da natureza ou ordem profunda do universo são termos bem abstratos. Tem um jeito de deixar isso mais palpável? Pense na lei da gravidade. Você não a vê, mas ela governa cada movimento seu. Se você pular de um prédio, você vai cair. Não importa o quão boa pessoa você seja. Certo. Para o autor, existem leis semelhantes que governam a consciência e as interações humanas. Leis de causa e efeito, de equilíbrio. A história, com toda a sua violência, seria o resultado da humanidade violando essas leis, repetidamente. E a dor? A dor seria o universo nos forçando a aprender essas leis, da maneira mais difícil. Entendi. Então, lamentar o passado é como ficar gritando com a gravação de um filme, esperando que os personagens façam algo diferente. A única coisa que a gente pode dirigir é o filme que estamos fazendo agora. Exatamente essa a conclusão. Ele diz que o único ponto de poder real que temos é o agora. O passado é uma lição, aprendida ou não. O futuro é uma consequência do que fazemos hoje. Então, o desafio não é consertar o que passou. Não. É agir no presente de uma forma que esteja alinhada com essa ordem maior, com esse equilíbrio. O foco muda da culpa sobre o passado para a responsabilidade radical no presente. E se o poder está apenas no agora, isso muda completamente a forma como a gente encara os problemas atuais. O que nos leva à proposta dele para o racismo, que parte exatamente dessa ideia e é, no mínimo, inesperada. Ele diz: não lute contra o racismo, abrace as raças. Mas o que isso quer dizer na prática? Essa é, sem dúvida, a ideia mais contraintuitiva de todo o texto. A lógica do autor vira o discurso padrão de cabeça para baixo. Ele argumenta que o racismo surge, fundamentalmente, da tentativa de ignorar, apagar ou uniformizar as diferenças. Espera aí. A ideia de que somos todos iguais, se levada ao extremo de negar as particularidades... Seria, na visão dele, a própria semente do conflito. Ok. E é aqui que o autor entra num terreno que, hoje, soa bem complicado. Ele usa uma terminologia de 4 grandes grupos, branco, amarelo, preto e vermelho. Sim. É uma classificação que a ciência já superou, é vista como problemática. Mas tentando seguir o raciocínio dele, o que ele quer construir a partir dessa base... É crucial fazer essa ressalva. A terminologia é datada, sem dúvida. Mas, se a gente se esforça para entender a intenção por trás dela, o que ele parece estar dizendo é que a humanidade se manifesta numa diversidade que é rica e fundamental. Certo. Para ele, cada um desses grupos teria um potencial único, uma espécie de vocação ou desejo fundamental. A proposta dele não é, portanto, apagar essas diferenças em nome de uma igualdade homogênea. É o exato oposto. Que é... permitir que cada grupo desenvolva seu potencial máximo. Então a união não viria uma fusão onde todo mundo vira uma massa cinzenta e igual? De jeito nenhum. Mas de uma harmonia, quase como uma orquestra, onde o violino não tenta ser um tambor. Cada instrumento é diferente e a beleza está justamente na forma como eles tocam juntos, cada um sendo plenamente o que é. A metáfora da orquestra é perfeita. Ele acredita que a verdadeira união vem da complementariedade. A paz não seria alcançada dizendo não existem raças, mas sim celebrando a existência delas e permitindo que cada uma floresça. Entendi. Qualquer tentativa de suprimir essa diversidade na visão dele seria uma violência contra a natureza. E, paradoxalmente, geraria mais ódio, porque é uma repressão de algo que é essencial. Ele usa até uma linguagem mítica. Sim, falando de um desejo primordial que se fragmentou para criar o mundo. O que sugere que a diversidade não é um acidente, mas o próprio plano da existência. Isso muda tudo, porque se a diversidade é sagrada, a meta não é a igualdade no sentido de sermos idênticos. Não. É a equidade. Dar a cada um a oportunidade de ser plenamente si mesmo. É uma ideia poderosa. Agora, como isso tudo se conecta com o nosso futuro? Especialmente com a explosão da inteligência artificial. Ah, sim. O autor parece ver um grande perigo aí. Sim, ele é muito direto quanto a isso. Para ele, a tecnologia é moralmente neutra. É só um amplificador.
Um martelo pode ser usado para construir uma casa ou para esmagar um crânio. E a IA? A IA é o martelo mais poderoso que já inventamos. E o ponto crucial dele é, ela vai amplificar o que já somos. Se formos movidos pelo ego, pela ganância, pela divisão, pelo medo, a IA será, nas palavras dele, mais perigosa que uma bomba atômica. Porque ela daria superpoderes às nossas piores características? Exato. Não nos salvaria de nós mesmos, mas poderia automatizar nossa autodestruição. Exatamente. A evolução tecnológica não é de forma alguma sinônimo de evolução humana, e esse é o grande alerta do texto. Se a nossa consciência coletiva não amadurecer na mesma velocidade que a nossa tecnologia, o desastre é quase certo. Uma IA governada pelo ego de seus criadores poderia otimizar a desigualdade, criar sistemas de controle social perfeitos, ou até mesmo levar a conflitos numa escala e velocidade que a gente nem consegue imaginar. Vamos tentar deixar isso mais concreto. Como seria na prática uma IA amplificando o ego versus uma IA amplificando a consciência? Ótima pergunta. Olha, uma IA egoísta, por exemplo, poderia ser um algoritmo de rede social projetado para maximizar o engajamento a qualquer custo. Algo que a gente já vê hoje, né? Sim, com certeza. Ele aprende que a raiva e a polarização mantêm as pessoas online por mais tempo. Então, ele joga gasolina no fogo, aprofunda as divisões sociais para atingir a meta dele. E com o poder de gerar notícias falsas, vídeos... Exato. Seria uma máquina de fragmentação social. O caos. E uma IA baseada na consciência. Uma IA baseada na consciência teria outros objetivos. Em vez de maximizar o tempo na tela, ela poderia ser projetada para maximizar o entendimento mútuo. Como? Poderia, por exemplo, identificar bolhas de informação e suavemente apresentar pontos de vista diferentes e bem argumentados para promover a empatia. Poderia ajudar cientistas a colaborarem globalmente para resolver problemas como mudança climática ou doenças. Otimizando a cooperação. A cooperação, não a competição. A tecnologia seria a mesma, mas a intenção, a consciência por trás dela, mudaria completamente o resultado. Fica claro que a verdadeira evolução, então, é interna. É sobre dominar o ego e cultivar a consciência. E para não deixar isso só no campo da filosofia, o autor dá uma definição de dignidade que eu achei muito bonita e prática. Sim, é ótima. Ele diz que dignidade é quando o desejo não vira abuso, quando o pensamento não vira arma, quando o poder não sufoca o outro. Essa definição é a chave de tudo. Ela resume o que significa ser um ser humano maduro. É ter desejo, mas com autocontrole. É ter pensamento crítico, mas sem usá-lo para destruir. Certo. É ter poder ou influência, mas usando-os para elevar os outros, não para oprimi-los. É esse tipo de maturidade interna que o texto defende como o único pré-requisito real para a gente poder lidar com as ferramentas que estamos criando. Sem essa dignidade, Somos apenas, como ele diz, criaturas inteligentes. com ela, nos tornamos coautores do mundo. Certo, vamos tentar amarrar tudo isso. Se a gente fosse resumir as grandes ideias do autor, o que levaríamos dessa nossa análise? A primeira, para mim, é que a raiz de conflitos como o racismo não é externa, mas interna. É essa força chamada ego que busca se separar e dominar. Isso. A luta é, antes de tudo, interior. O mundo externo é apenas um reflexo da nossa paisagem interna coletiva. A segunda ideia forte é que a história é uma professora implacável. Não adianta brigar com as lições do passado. Nosso único campo de ação é o aqui e agora, onde temos a responsabilidade de agir diferente. O que é libertador, de certa forma, né? Tira o peso da culpa e coloca o poder da responsabilidade nas nossas mãos, a cada momento. A terceira, e talvez a mais polêmica, é que a solução para a divisão não é apagar as diferenças, mas celebrá-las. Uma união que nasce da harmonia na diversidade, como uma orquestra. É humana. E, por fim, a tecnologia como um espelho gigante. A IA vai simplesmente nos mostrar, em escala global e com consequências reais, quem nós realmente somos. Se somos egoístas e divididos, ou se somos conscientes e colaborativos. Exatamente. A ferramenta mais poderosa que já criamos será um veredito sobre o nosso estado interior. E, para fechar,
O autor amarra tudo isso com uma metáfora final que é muito bonita. Ele diz: no fim, a humanidade não está apenas caminhando pela Terra. Ela está tentando voltar para casa, a casa da consciência. A jornada é para dentro. A jornada, essencialmente, não é para fora, em direção a mais poder e controle, mas é uma jornada de volta para dentro. É uma perspectiva que vira a chave. E o texto nos deixa com essa reflexão, quase um desafio. Se a evolução que importa é interna, e se a tecnologia que criamos apenas amplifica quem já somos, a pergunta que fica é: olhando para o nosso estado de consciência agora, individual e coletivo, que tipo de futuro nós estamos neste exato instante, com nossas pequenas e grandes escolhas ajudando a construir?